sacrifice and nothing comes without pain. You make sure, listen, you make sure no matter what the fuck life throws at you, you never give the fuck up, you hear me? I don't know what each and every individual's dream is, but if you believe in yourself and you take heed to what you believe in, you can accomplish it. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Esse conteúdo é meio complicado de fazer porque sempre que eu ouço uma obra, sempre que eu escuto um álbum, eu sei que aquilo geralmente reflete no momento do artista. E quando eu tive meu primeiro contato com o X, eu era adolescente, eu escutava bastante quando eu tinha 17, 18 anos. Então, a percepção que eu tive naquela época não vai ser a mesma que eu tenho hoje. A forma como eu enxergava o momento do artista é bem diferente. É por isso que revisitar essa obra depois de tantos anos foi uma experiência única. Eu sempre falo que tem coisa que você só entende passando por situações parecidas, e isso serve pra tudo. Tem obra que eu vi de novo depois de 8 anos e ela me afetou de uma forma completamente diferente da segunda vez. Porque você passou por algumas experiências que faz você enxergar situações de outra maneira, talvez até se identificando. O XXXTentacion sempre foi uma figura muito fora da curva na arte. É uma persona muito difícil de entender porque sempre foi um moleque problemático que cresceu num ambiente problemático, mas no meio desse caos tinha algo positivo. Tinha alguém querendo ajudar o próximo mesmo que ele não estivesse bem pra fazer isso. A primeira faixa do seu primeiro álbum deixa isso claro logo no começo. I put my all into this in hopes that it will help cure or at least numb your depression. Cara, a figura do X é uma coisa bem diferente. Eu honestamente não sei como vou contar isso pra vocês de uma forma que faça sentido e que saia da mesma forma como tá na minha cabeça. Eu acho que eu só vou deixar fluir e talvez você entenda da mesma forma que eu. Antes de explodir na música, quem acompanhava o hip hop na época sabe que ele era conhecido por coisa bizarra. Sempre aparecia um vídeo dele caindo na porrada, as músicas dele eu nem acho que dá pra falar que é rap, porque como artista, esse moleque era muito talentoso. Talentoso ao ponto de que era impossível você colocar um rótulo. Tem pessoas em vários segmentos, seja na música, literatura e até criação de conteúdo, que são tão talentosas que não dá pra você definir eles com um rótulo, porque com esse talento a pessoa se torna versátil, o que ele decide fazer vai ser de qualidade. Por isso tem fases onde o X estava mais pro rock, outras ele estava pro rap e R&B, é difícil você definir em um só segmento, ele basicamente era a definição de artista. Porém, tem outra coisa que ajuda a definir o X, um cara que usou a arte como uma forma de redenção, uma forma de reparar seus próprios erros. Já que eu não posso mudar o passado, a minha maneira de fazer algo positivo é ajudando outras pessoas. Em 2016, o X foi preso por várias acusações. Curiosamente, essa foi a época que ele explodiu. O fato dele ser preso serviu para as pessoas conhecerem seu nome, e o talento fez o resto. Free my nigga XXX. I can't wait till he come home. Fuck is you talking about? He the hardest nigga in Florida. I said it. Quando o X explodiu na mídia, o que de fato estourou foi seu jeito único. A ascensão meteórica desse moleque foi tão absurda que o Drake, um artista que já estava no topo, fez uma cópia sem vergonha da música do X. Depois de 6 meses na cadeia, o X foi solto, e aqui começa uma mudança interessante. Ele foi preso por consequência dos seus atos, de ser um moleque problemático que basicamente não ligava pra nada. E esse tempo serviu pra mudar o X, pra ele perceber muita coisa e tomar uma decisão sobre qual tipo de artista ele queria ser, afinal o reconhecimento, que é o mais difícil, ele conseguiu nesse meio tempo. E pra um moleque de 19 anos, você imagina que ele vai continuar fazendo o que deu certo, né? Se foi isso aqui que me fez chegar ao topo, esse estilo de música mais agressivo, o normal seria continuar no mesmo formato, é o que deu certo. Mas daí chega em agosto de 2017, o X lança seu primeiro álbum de estúdio, e é uma coisa completamente diferente e que ninguém esperava. É uma obra sobre depressão, erros e uma tentativa de redenção. É uma espécie de viagem na mente de alguém com problemas de saúde mental e que expõe isso abertamente para fazer com que pessoas que passam pelo mesmo problema se identifiquem, que veja esse álbum e perceba que ela não tá sozinha. Foi nessa época que o X estava começando a se entender mais, a perceber as coisas que faziam ele ter aquele comportamento mais agressivo, desde traumas de infância até depressão. A terceira faixa da obra é basicamente sobre isso.
Percebe como essa obra não tem nada a ver com o que fez o X ficar conhecido? Não dá pra você atribuir um gênero a esse álbum. Essa obra é uma viagem muito pessoal, feita para as pessoas se identificarem. É um álbum onde, ao mesmo tempo que ele fala sobre problemas e como esses problemas fizeram ele cometer erros, outras pessoas também passam por esses problemas. Mesmo que elas não ajam da mesma forma que o X, o problema ainda é igual. Depressão, pensamentos suicidas, bipolaridade, eu sei que pode parecer confuso e realmente é. É muito complicado você conseguir colocar em palavras o que é essa obra, e talvez seja por isso que ela se tornou tão única. Constantemente o X falava sobre ouvir vozes, o que é muito comum com quem tem depressão severa e pensamentos suicidas. Esse moleque era uma mistura de coisa negativa bizarra. É um cara que foi diagnosticado com transtorno bipolar, tinha depressão, cresceu vendo sua mãe sofrendo abuso, o pai foi preso quando ele tinha 10 anos e na adolescência chegou a morar numa casa onde filme adulto era gravado. É claro que isso não passa pano pra toda a merda que ele fez e que ele pagou pelos erros, mas quando você sabe desse contexto, tu começa a entender um pouco de como a mente dele chegou nesse estado. Na 6ª faixa do álbum, a gente consegue enxergar essa batalha mental que ele passava. No fim das contas, é alguém que precisava de ajuda. O que ele tenta fazer nesse álbum é oferecer uma ajuda que ele não teve. Através da arte, ele tenta oferecer uma mão para quem passa pelo mesmo. É literalmente um pedido de ajuda, talvez uma ajuda que fosse tarde demais pra ele, sim, mas talvez não fosse tarde demais pra outras pessoas. É meio complicado falar sobre essa obra sem citar seu relacionamento na época. Várias músicas são sobre traição porque quando o X foi preso em 2016, a sua namorada traiu ele com seu amigo enquanto ele estava preso. Na época o X tinha 17 para 18 anos. Depois disso, o namoro deles foi para um nível bizarro onde ela acusava o X de agressão, ele negava e isso se estendeu por meses. Até que um tempo depois eles se resolveram e esse caso morreu. Mas essa traição foi algo que marcou muito o X, porque crescendo num ambiente conturbado, a primeira pessoa que ele depositou a confiança e o amor foi a Dineva. E na 7ª faixa dá pra ver como essa traição, no pior momento da sua vida, afetou ele. É como se ele também se culpasse pelo ato, como se na cabeça dele tivesse acontecido porque ele estava distante na cadeia. Toda essa situação fez o X meio que rejeitar o amor, porque além da dor pela traição, essa dor também despertava o pior lado dele, um lado mais agressivo, mais impulsivo. Não à toa que a faixa seguinte tem esse nome. Curiosamente, é a única música do álbum que tem uma participação, e ela causa uma dualidade interessante. Ao decorrer da obra, a gente viu como X rejeitou o amor por ter uma experiência ruim, enquanto nessa faixa, o único artista que participou do álbum faz o oposto. Ele valoriza o amor e incentiva você a não descartar isso. É como se essa voz fosse o que o X precisava ouvir quando teve aquela decepção, quando descobriu que tinha sido traído. Tanto que a parte dele na música é contando a experiência como se fosse no momento que ele descobriu quais pensamentos estavam presentes naquela hora. Tudo volta no ponto de que essa obra é feita para ajudar outras pessoas. Daqui em diante é como se ele trabalhasse para superar isso, ao mesmo tempo que ele aconselha quem talvez passa pelo mesmo a seguir em frente. A penúltima faixa dessa obra é contando o que aconteceu na sua cabeça no tempo que ele ficou preso. Segundo o X, nesse momento foi quando ele atingiu o fundo do poço, começou a descobrir falsas amizades que pularam fora do barco quando ele foi preso, foi quando os pensamentos suicidas apareceram e ele começou a aceitar a ideia da morte com mais facilidade. É um nível muito alto de depressão. O tempo que ele passou preso fez surgir uma série de pensamentos ruins e isso resultou nessa faixa. Como eu disse antes, é muito difícil não citar sua ex-namorada quando fala dessa obra, e não à toa o encerramento desse álbum carrega o sobrenome dela. E dessa forma, seu primeiro álbum é encerrado. Em vez de fazer o que já deu certo, o que seria mais lógico, nesse trabalho o X mostra um lado vulnerável. Quem estava esperando o álbum cheio de música igual essa encontrou um cara que decidiu se expor em prol de outras pessoas. Parece um artista totalmente diferente, e é por isso que eu falo que após seu tempo na cadeia começou uma mudança que foi refletida através da arte. Uma mudança da pessoa que refletiu no artista. No seu canal do YouTube, o X sempre teve uma atitude diferente da maioria. Ele não usava só pra
para divulgar sua música, ele usava também para espalhar coisas positivas. No começo de 2018, ele apareceu com cabelo novo, o que marcava uma nova fase. Enquanto antigamente seu cabelo era dividido em dois, representava dois lados da mente de uma só pessoa, em 2018, depois daquela obra, o X adotou um visual novo e uma atitude nova. Seu principal objetivo agora é ajudar outras pessoas e usar sua influência para espalhar positividade no mundo. I was just gonna record it because I never really record any of the good things I do, and not only that, I really wanted to not only record it just to set some sort of positive energy in the air, but also to kind of influence other people to do it as well. I was actually gonna start a movement called The Helping Hand, where you guys like record you doing good things for people and kind of spread that positive energy. Então você percebia que tinha algo diferente nesse moleque. É o que eu falei, no meio do caos tinha algo positivo. E se no seu primeiro álbum a gente percebeu isso, o segundo veio só pra confirmar ainda mais. Esse aqui é o álbum de hip hop mais ouvido da história do Spotify. Nessa obra, o X continua falando sobre problemas de saúde mental, só que dessa vez é um pouco diferente. É um álbum mais pra cima, o que refletia até mesmo no momento dele. Era um momento de mudança, de melhora. Agora que ele saiu daquele fundo do poço, o X conseguiu mesclar seus dois estilos em uma única obra. Aquele estilo mais agressivo puxado pro rock e também um jeito mais calmo e melancólico que ele usou no seu último álbum. Isso demonstra um controle melhor de suas emoções. Quem era mais próximo do X na época relatava que ele fazia exercícios para se controlar em vez de só explodir como era antigamente. When a nigga would just usually freak out and trip out, you would see him go into a corner and do breathing exercises, you feel me? Keep his eyes closed, meditate even if it's for like a little 10 minutes, then come back and address the situation. Isso era refletido no seu lado artista, por isso o Question Mark é um dos álbuns mais versáteis que eu já ouvi, tem de tudo. Tem lado eufórico, tem lado melancólico, tem um lado de superação, um lado positivo, negativo, enfim, é uma obra completa. I spend years at the crib, so I don't feel the pain no more. I don't feel the pain no more. E foi quando o X começou a melhorar que seu talento foi impulsionado. Você ouve esse álbum e se pergunta, cara, o que esse moleque não consegue fazer musicalmente falando? Essa mudança é tão visível que se na sua última obra ele recusava a ideia do amor e aceitava a ideia da morte, na 12ª faixa ele espalha uma mensagem de amor próprio e que ele estava tentando se curar. Se você nunca ouviu esse álbum inteiro, eu recomendo bastante, mas escuta de mente aberta. Não espere um álbum com um único segmento, é uma obra versátil. É alguém colocando todo o seu talento e sua alma na arte. Só que, além de conseguir demonstrar essa nova fase nas letras, foi em um clipe específico dirigido pelo próprio X que isso fica evidente. Esse clipe é algo que tem um significado diferente quando você conhece a história do artista, tudo o que aconteceu até esse ponto. O filme começa com ele chegando no funeral, ao mesmo tempo que a legenda informa para quem tá assistindo que esse vídeo é basicamente você entrando na mente do X. Como foi ele que dirigiu e teve a ideia do conteúdo, tudo isso vem do seu lado criativo. Quando ele chega no caixão, ele se depara com a sua versão antiga, que aparentemente tá morta. Só que, como todo pensamento negativo, como todo lado negativo de alguém, de vez em quando ele aparece. E essa versão do X também voltou. É como se a versão atual dele fosse alguém que espalha positividade e a versão antiga é o oposto. E no clipe é ele quem mata o seu eu antigo. É como se aquele achasse o seu propósito, que daqui em diante o seu dever na Terra é ajudar outras pessoas a espalhar positividade. Essa foi a mensagem que o X quis passar através desse clipe, e coincidência ou não, nessa época ele descobriu que ia ser pai, e quem era próximo falava que o X estava muito animado com a ideia de ser pai, de conseguir despejar toda essa positividade e forma de enxergar o mundo numa criança, mas infelizmente ele não viveu bastante para concretizar isso. The rapper XXX Tentacion has been shot, apparently targeted while shopping for a motorcycle. É uma pena que a gente não teve tempo suficiente para ver essa nova fase do X, porque meses depois ele foi assassinado. É uma pena que durante seu tempo como artista tivemos mais contato com a parte do caos do que com a parte positiva. E depois de anos, quando ele estava finalmente se encontrando e resolvendo os problemas consigo mesmo, ele foi morto. Currently I'm in a huge state of paranoia, just due to my past and just the things and the people I've associated myself with previously. So I'm trying my best to escape that realm of mind and that realm of thought
in order to evolve into not only a teacher, but just someone to motivate the youth and to push the youth in a positive direction. Eu sempre comento com vocês que a música é uma das formas mais libertadoras de fazer arte, e a arte é uma forma de se expressar. Essa é a história de alguém que usou a arte como uma redenção. O método para corrigir seus erros do passado foi ajudando outras pessoas. Ele salvou inúmeras vidas dessa forma. Se no último conteúdo eu contei para vocês como alguém usou a arte para humilhar outra pessoa, nesse aqui eu quis contar como alguém usou a arte para se redimir dos próprios pecados. A figura do X não é uma coisa simples de entender. Você conhece as atitudes, conhece os defeitos, conhece o lado negativo, mas é importante também reconhecer a mudança, reconhecer o esforço e as coisas boas nesse curto período de tempo. Como qualquer artista, ele demonstrou isso da melhor forma através da arte. Voltando na sua última obra em vida, o encerramento daquele álbum é uma música que vendo hoje tem um significado único. O nome da faixa é Antes de Eu Fechar Meus Olhos, é como se fosse uma despedida. E realmente parece que o X está se despedindo nessa música, porém para ele, isso aqui seria apenas a despedida desse álbum. Infelizmente, acabou sendo sua despedida da vida. Eu peço desculpa se esse vídeo ficou confuso, essa não é uma história fácil de ser contada, e eu tentei expressar exatamente como estava na minha cabeça. Eu não faço ideia se ficou fácil de entender, mas eu dei meu máximo. Muito obrigado por me ouvir até aqui, um abraço e até o próximo conteúdo. Listen, I'm passing you this blessing. Once you leave this building, something good is going to happen to each and every one of you. You have my word.